Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Essa história foi contada pela primeira vez no século XIX e narra sobre um casal que estava comemorando a festa do seu casamento, com dezenas de convidados em um velho castelo em cima de uma bela colina. O castelo era imponente e enorme, contava com mais de 20 quartos, alguns inclusive sendo uma torre com uma vista deslumbrante para o mar. O marido havia economizado as riquezas que havia acumulado ao longo dos anos em vários tipos de negócios. O custo de alugar aquele castelo era alto demais, mas o seu casamento seria a data mais importante da sua vida. Ele sabia disso e não poupou esforços para agradar a sua amada, que era uma filha de fazendeiros locais e bastante simples. Ela merecia, nem que por um tempo, desfrutar do melhor que a vida poderia lhe oferecer. Os pais da noiva estavam fascinados com a vista, e as suas amigas de infância também. A todo momento paravam para conversar com ela, contar fofocas da região e jogar conversa fora. Os homens, junto com o noivo, jogavam cartas bem animados. Conforme a tarde foi chegando e o tédio batendo, as músicas já haviam sido todas tocadas e as mulheres, já que bastante cansadas das danças, a noiva falou com as suas amigas. Lembram da nossa infância? A gente brincava muito de esconde-esconde e eu era muito boa, vocês lembram disso? Claro que elas lembravam. A noiva tinha uma habilidade surreal para achar esconderijos. Às vezes ela conseguia ficar lá, imóvel por horas, até que depois de todas cansarem de procurar, ela saía do esconderijo com aquele ar de vitória e um sorriso grande no rosto. Vamos então, eu começo, disse Helena. Vou contar até 100. Nesse castelo vai ser quase impossível encontrar todas vocês, mas vou me esforçar. E foi até uma árvore, fechou os olhos e começou a contar. Então as mulheres correram para dentro do castelo, cada uma escolhendo qual o melhor lugar para se esconder. A noiva, quando criança, sempre ouvia sua mãe comentando que castelos antigos sempre escondiam segredos como passagens subterrâneas, paredes falsas, calabouços terríveis, fora as coisas sobrenaturais que ela contava. Quando criança, ela morria de medo dessas coisas. Hoje sabe que não existe. Ela não acreditava nessas superstições. Na mente da noiva, a contagem já devia estar perto dos 80 agora. Ela precisava escolher o melhor lugar. Então, correndo pelos cômodos do castelo, ela viu um quarto muito bonito, com a cama feita, os lençóis cheios de renda, a cabeceira da cama com detalhes ornados em ouro. Estava reluzindo. Ela pensou que aquele quarto seria o melhor esconderijo de todos. Sua amiga não pensaria que fosse se esconder no principal quarto da casa, não dentro dos diversos que haviam no castelo. Primeiro, a noiva entrou no armário, mas ela percebeu que a porta de madeira já estava corroída nas laterais. Sua amiga, entrando ali, poderia ver o canto do seu vestido. Seria achada fácil se ela batesse os olhos ali. Então, no outro canto do quarto, ela avistou um velho baú de carvalho. Ele era enorme, e então, sem pensar duas vezes, ela entrou para se esconder ali. No entanto, assim que ela se ajeitou e abaixou a tampa do baú, ele se fechou com força, e a noiva escutou um barulho de trinco, como se tivesse travado. Estranho. Ela estava achando aquilo estranho. Tentou por um breve momento forçar a tampa, mas ela não se mexia 1 centímetro sequer. Estou trancada, mas logo elas vão me achar.
Ela pensou desconfortável nessa situação. As horas foram se passando rápido demais. O noivo e as outras pessoas começaram a procurar por ela pela noite, achando que aquela brincadeira estava se estendendo demais. Era hora de ir embora. As amigas diziam que a noiva levava aquela brincadeira a sério demais, mas dessa vez ela estava exagerando. Ela sempre foi assim, mas vamos continuar procurando. A noiva tentava gritar, mas os seus sons saíam abafados. Não saíam para fora daquele baú que parecia fechado de forma a não deixar nenhum som escapar. Parecia que o ar também não estava entrando mais. Estava faltando oxigênio para a noiva, que se debatendo, tentando fazer barulho e chamar a atenção de alguém, estava acelerando o processo. Ela morreu poucos minutos depois de ter entrado no baú. Uma morte trágica e estúpida. Os convidados seguiram procurando por ela em todos os lugares do castelo. Passaram pelo quarto do baú algumas vezes no dia seguinte. As buscas ainda continuaram. Essa busca durou por meses e até alguns anos. O noivo, ele não estava medindo esforços para encontrar a sua amada. Seus amigos próximos sempre lhe diziam: "Eu acho que ela te abandonou, meu amigo. Deixa para lá. Talvez esteja escondida na casa de alguma amiga. Você vai superar esse trauma." Acontece que o noivo não poderia suportar a ideia de uma rejeição. Ainda mais no dia tão sonhado por ele, o dia do seu casamento. Isso não estava certo. Deus não poderia ser assim tão cruel com ele. Tinha algo de errado naquela história. E cedo ou tarde, ele ia descobrir. Décadas haviam se passado. O noivo nunca havia se casado novamente. Nunca havia namorado ou sequer pensado em alguma mulher diferente em todos esses anos. Ele ainda estava obcecado em obter alguma resposta. E foi quando a revelação chegou para ele, em um sonho conturbado. A sua saúde já estava bastante debilitada devido à sua velhice e a algumas complicações. Ele sabia que a sua morte estava bem próxima. Ele estava delirando no seu sonho, quando o espírito da sua amada tinha vindo lhe visitar. Tinha vindo confortar o seu coração. O espírito da sua amada começou a guiar o seu caminho, lhe mostrar a direção. A noiva se deixou levar, e quando ele percebeu, estava novamente no velho castelo, na frente dele, puxando da perna e parando de minuto em minuto para buscar mais ar e descansar. O espírito o seguiu guiando. Ele entrou e passeou pelos cômodos do castelo, até encontrar o quarto com um velho baú de carvalho. Quando ele o abriu, encontrou o esqueleto da sua amada. Ele a abraçou forte junto ao peito, no exato momento em que sua alma estava sendo levada aos céus. Lia era uma jovem que morava em um trailer no estacionamento de uma escola abandonada. Seu trailer ficava perto da quadra de futebol. A área, anos após o seu abandono, havia sido tomada por moradores de rua, mas nenhum deles mexia com a jovem, que às vezes ficava tomando sol do lado de fora. A garota era um mistério para os moradores do bairro. Ninguém a conhecia de antes. Ninguém sabe quem são os seus pais. Ninguém sabe nada do passado da garota. Eles até dizem que ela não deve comer, pois nunca viram nos mercados e padarias da cidade fazendo compras. Ela, no máximo, ia até do lado do trailer pegar um pouco de sol e nada mais. Ela nunca atravessava a cerca velha que rodeava a escola. Talvez ela saísse de noite. Algumas pessoas pensavam. Esperava a névoa baixar e ia dar uma volta pela cidade. Era uma possibilidade real. Em um colégio ali perto tinha um estudante de nome Pardal. Ele era um sonhador, um jovem com a imaginação fértil.
vivia de amores platônicos e volta e meia era alvo das brincadeiras dos colegas, dizendo que ele ainda era virgem, que não tinha iniciativa de chegar nas meninas, e coisas características desses alunos. Certo dia, voltando da aula, ele olhou para a escola abandonada e viu Lia, sentada em uma cadeira e fazendo as unhas do pé. Foi o suficiente para uma bomba atômica explodir no coração do jovem, inspirando o mais profundo amor e admiração. Chegando em casa, ela povoou os seus sonhos mais secretos. Ele não conseguia tirar Lia da cabeça. Seus cabelos curtos na altura dos ombros, sua pele branca como a neve. Ela povoava todo o imaginário do garoto. Pardal já estava ficando até doente com aquela aparição. Ele chegou a contar para alguns colegas mais próximos, que logo o alertaram para esquecer a garota do trailer. Esquece isso aí, Pardal. Aquela garota lá é um mistério que ninguém em 100 anos vai compreender. Ninguém nunca teve a coragem de ir lá falar com ela. Não vai ser você, não é? Um outro colega que estava por perto até comentou. Dizem que ela é um espírito que suga a energia das pessoas que se aproximam. Ela é uma dessas lendas que eu mais ouço falar. Existem as clássicas também. Você, Pardal, não vai querer se arriscar. Acontece que se Lia fosse ouvir a conversa daquelas pessoas, cairia em sinceras risadas. O macabro passava longe daquele trailer. No seu interior era tudo muito bem arrumado para caber tudo. Mas o que chamava atenção era em cima de uma pequena mesa, um mural com várias fotos antigas, datadas de mais de 50 anos. Pardal não estava mais conseguindo raciocinar direito. Estava intrigado com tudo que envolvia a jovem, e ele queria dar um basta naquela situação. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu obrigado a ter uma reação, ir lá falar com a jovem, nem que fosse para levar um fora. Pelo menos ele teria uma resposta, e acabaria de vez com aquele mistério todo. Sem conseguir aguentar mais as vozes na sua cabeça, decidiu que falaria com a jovem hoje. Mesmo já sendo de noite, ia até o trailer, a chamaria e conversaria com ela. Nem que fosse por apenas 1 minuto. Ele precisava de uma resposta. Caminhando pela rua, com a névoa escurecendo o horizonte, ele chegou até a escola onde ficava o trailer. Ele viu alguns moradores de rua ali perto, deitados no chão, tentando se esquentar do frio. Eles simplesmente ignoraram um jovem que estava passando por ali. Parte da cerca estava quebrada, e Pardal passou por ali, se espremendo todo. Caminhando mais um pouco, ele sentiu que tinha uma fraca luz acesa dentro do trailer, e a porta estava entreaberta. Timidamente, ele chegou perto e chamou por Lia, que não atendeu. Ele ficou do lado de fora tremendo um pouco de frio e tentando esquentar as mãos. Quando chamou uma segunda e depois uma terceira vez, não obteve resposta. Com a porta entreaberta e vários moradores de rua ao redor, ele começou a ficar com medo e preocupado que tivesse acontecido alguma coisa com ela. Então, bem devagar, ele abriu a porta e entrou no trailer. "Por que está invadindo a minha casa?" ela perguntou. O jovem deu um pulo de medo. Não estava esperando por aquilo. Tinha certeza que a casa estaria vazia, ou ela caída morta no chão. Vendo que ele estava muito nervoso, ela tentou acalmá-lo. "Não se assuste. Eu não pertenço a esse tempo. Olha para essa foto em cima da mesa." Pardal então ficou olhando aquela foto. Era de uma pessoa idêntica a Lia. Mesmo a foto sendo em preto e branco, dava para notar todas as semelhanças com o desenho do rosto da jovem. A foto datava de 50 anos atrás. Pardal, intrigado e um pouco confuso, perguntou para Lia:
é a sua avó? Se parece muito com você. Mas antes que Lia respondesse a sua pergunta, o trailer começou a balançar, como se uma baleia enfurecida estivesse empurrando o navio rumo ao fundo do oceano. Pardal tentava se escorar na parede do trailer para não cair. A luz deu 3 piscadas e algumas fotos presas no mural caíram no chão. Em uma delas, ele pôde ver alguém muito semelhante a ele. Ao fundo, Lia segurava um bebê. Ele sentiu um misto de calor fraterno e medo. O que estava acontecendo aqui? Ao se virar e olhar novamente para Lia, ela estava com um semblante calmo e tranquilo. Ela estava começando a desvanecer, como se fosse feita de névoa. Ao longe, a sua voz se ouvia muito, muito fraca. Estou indo embora, Pardal, para o tempo em que tínhamos toda a saúde do mundo. Voltar ao tempo das fotos. Eu trouxe elas aqui para mostrar a você. Pardal estava com lágrimas nos olhos. Estava finalmente compreendendo o que ela quis dizer com aquilo. Aos poucos, ele estava começando a se lembrar. Ele se lembrava agora. Aquilo era maravilhoso. Lia desapareceu pouco tempo depois, deixando a luz fraca do trailer piscando. Uma fraca linha que o separava da escuridão total.